A nona rodada do Brasileirão Feminino tá pedindo passagem, tem time flertando com rebaixamento, tem outros se consolidando no G4. Enquanto isso, minha gente, o Corinthians permanece invicto. Tudo isso é papo para o Copa Delas Brasileirão. Chega mais! E a rodada 9 do Brasileirão Feminino é assunto para ela, Brenda Balbi, comentarista aqui da TV Brasil, e da jornalista Amanda Porfírio, idealizadora do Fute das Minas, que é ela que está online aqui direto de São Paulo. Bem-vindas, meninas! Antes da gente começar a falar de Brasileirão, eu preciso comentar da seleção sub-20 brasileira, comandada pela ex-jogadora Rosana Augusto, que conquistou o decacampeonato sul-americano, 10 vezes campeã nessa madrugada. Brenda, hegemonia super estabelecida. Tem alguém que o Brasil, que concorre com o Brasil, com a base do futebol brasileiro feminino aqui na América do Sul e no mundo? Olha, aqui na América do Sul a gente realmente tem essa superioridade, né? A gente já sentou num lugar ali um pouco mais de conforto. Por mais que a gente saiba que não seja o ideal as condições que a gente tem aqui no Brasil, se a gente for colocar na América do Sul, é a melhor estrutura, né? A gente tem o melhor material humano, a gente tem mais times competindo, a gente tem mais atletas em desenvolvimento. Mas se a gente for colocar um concorrente da América do Sul, eu coloco ali a Colômbia, que vem com bons frutos, né? Que vem realmente fazendo um bom trabalho, despontando aí algumas atletas para o cenário nacional e mundial. Mas se a gente for colocar aí no mundo, a gente tem bastante concorrentes, né? A gente tem a Alemanha, a gente tem o Japão, a Espanha que inclusive é a atual campeã da Copa do Mundo Sub-20. Então tem muita estrada para percorrer se a gente for colocar no cenário mundial. Não, no mundo foi mais uma provocação mesmo. E eu vi que a Amanda concordou com o Brenda em questão da gente ser hegemônico aqui na América do Sul. Aproveitando, Amanda, a gente falando já da seleção principal, que a gente tem amistosos aí pela frente contra a Jamaica, despedida antes dos Jogos Olímpicos, né? A gente está bem preparado? O que você acha? Olha, pegando um pouquinho aí carona, né, falando da seleção sub-20, eu acho que a gente tá agraciada aí com essa base, né? Eu acho que é uma base, a seleção brasileira tem uma base muito bem preparada, muito bem estruturada também no sentido de entrosamento, né? A gente tem essas meninas da sub-20 agora que vieram da sub-16, né? E algumas também já estão na equipe principal. Então, a seleção principal aí, a gente tem a felicidade de saber que vai herdar muitos nomes de qualidade. Eu acho que a hegemonia, o Brasil está se colocando não só na América Latina, mas no mundo. E assim, nesses amistosos, né, que vem aí da seleção principal, Marília, a gente sabe que o Brasil vai jogar contra a Jamaica, né? A gente tem um trauma ali da Jamaica na Copa do Mundo. Eu estava lá presencialmente e acho que vocês sentiram a mesma emoção que a gente teve lá, né? A gente tem acho que um jogo traumatizante, mas eu acho que eu estou bem confiante, principalmente no plano do Arthur, né, de fechar esses próximos amistosos aí, fechar definitivamente a lista do ciclo olímpico, né? Então, eu estou bem confiante e acho que o Brasil precisa, na verdade, não é nem que só a confiança, mas ele precisa chegar com uma cara mais forte, né, mais potente nesses amistosos. Aproveitando, era a minha próxima pergunta, né? Você estava lá em loco, viu esse trauma, acompanhou esse trauma de perto. Só para a gente finalizar a seleção, como é que você espera que a Jamaica chegue? Porque tinha uma questão que o próprio técnico da Jamaica colocou, que era algo parecia um pouco provisório, né? A questão da estrutura, né? Será que a Jamaica permaneceu investindo no futebol feminino? As meninas vão vir fortes também? Então, a Jamaica está com um problema extracampo aí, né? Bem sério com a federação, né? Com a confederação, que é de atraso de pagamentos de direitos, né? Aí da época da Copa ainda. Então, várias jogadoras, né? Boa parte ali do elenco tem esse problema externo, que eu já vi, né, em algumas informações que isso não vai afetar tanto a lista que vai vir, né, para cá para jogar com o Brasil. Mas a gente sabe que esses problemas externos, né, sempre vão afetar dentro de campo, não tem como. Infelizmente, a gente convive bastante com eles no futebol feminino. Eu acho que a Jamaica sempre é uma equipe que ela vem determinada a fazer um jogo
combativo. Então, acho que, como a gente viu lá na Copa, né, foi triste, mas a gente viu a Jamaica entrando concentrada, fazendo o que precisava fazer. Então, acho que vai ser... É uma amistosa, né? Teste, não tá valendo nada muito sério assim, mas eu acho que os brasileiros aí vão ficar com gosto de revanche, né? A gente precisa vencer esses jogos e também precisa, definitivamente, como eu falei, né, fechar esses testes aí para ter uma seleção mais forte. Isso aí. Sobre questões de atraso de salários no futebol feminino, isso tem um tópico para hoje, fica aí que a gente já vai falar sobre isso. Mas para encerrar a seleção brasileira, só desejar força para a Luana, meio-campista, que descobriu e comunicou um câncer e já começou a tratar, ela que agora é meio-campista do Orlando Pride, já jogou pelo Corinthians, então a gente deseja muita força para a Luana nesse tratamento. Agora sim, vamos falar de Brasileirão feminino, né? Vamos começar sobre o G4, vamos começar para quem está de boa, na verdade, Corinthians principalmente, Corinthians, Ferroviária, Palmeiras e São Paulo estão figurando lá. E a minha pergunta Brenda, Corinthians vai continuar nessa liderança ou Ferroviária vai ficar ali disputando esses pontinhos extras? Vai conquistar essa liderança? Como é que tá? Olha, esse G4 ele tá muito interessante esse ano, Marília. As equipes realmente têm surpreendido. A grande surpresa dessa temporada até agora, para mim, é o América Mineiro, que tá figurando ali na 5ª colocação da tabela, né? É uma equipe que vem com um projeto que a gente está vendo, que é um projeto estruturado, sólido, tem mostrado resultados dentro de campo. Mas aí falando sobre Corinthians e Ferroviária, que são as duas equipes que estão ali disputando o primeiro lugar, a gente tem o Palmeiras ali também correndo atrás, mas realmente o Corinthians e a Ferroviária, eles têm... O Corinthians a gente já sabe, né? É aquela potência mesmo consolidada. A Ferroviária, a gente sabe da importância da Ferroviária no cenário nacional e que está cada vez mais buscando retornar a esse protagonismo, porque a gente sabe que a Ferroviária é um time muito tradicional aqui no Brasil, já conquistou Libertadores, Campeonato Brasileiro, revelou muita jogadora para o cenário nacional. Então, assim, ela volta a figurar ali entre as equipes que estão buscando se manterem líder do campeonato, passar para a próxima fase com moral. E a gente tem visto isso em campo. Eu acredito que até o final do campeonato, nessa primeira fase, Corinthians e Ferroviária vão disputar esse primeiro lugar, com o Palmeiras ali atrás, o São Paulo que também está tentando beliscar, quem sabe, América Mineiro buscando o G4. Mas principalmente essas 4 equipes que estão compondo atualmente o G4, eu tenho certeza que elas vão brigar até a última rodada. Amanda, falando já dessa rodada, ainda, né, da rodada 9 que vai vir. O Corinthians vai jogar contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro, né? O Botafogo vai receber o Timão e a Ferroviária está em jogo adiado, ou seja, essa semana é mais uma semana de treinos, né? Ou seja, é aquela semana, a pausa para dar impulso ou, de fato, do outro lado, o Corinthians tem um adversário, vamos dizer, não gosto de dizer fácil, porque nada é fácil, fragilizado, né? Fragilizado, muito bem. Acho que sim, né? Exatamente. O Botafogo, ele vem com uma dificuldade muito grande para vencer esse Corinthians, né? É muito difícil vencer o Corinthians, só a Ferroviária conseguiu empatar, né, esse ano, nessa edição. E eu acho que o desafio é muito grande e mais ainda pela necessidade de vencer também, né? Eu acho que o Botafogo está numa situação muito difícil ali, né? O primeiro ali que está na zona de rebaixamento, né, no Z4, mas também essa zona de rebaixamento aí não está tão definida assim, então não é tanta pressão ainda, mas eu acho que o peso ele sempre vem mais, né, para quem precisa vencer. E o Corinthians está nessa, entre aspas, tranquilidade de 4 pontos na frente, né? É uma vantagem muito importante para uma equipe como o Corinthians, uma equipe muito forte, uma equipe entrosada. Eu até comentava nos jogos que a gente viu do Corinthians aí, o Corinthians ainda não consegue agradar totalmente dentro de campo, ainda assim vence, né? Mas falo mais em jogo mesmo, em se mostrar uma equipe 100% ali ofensiva, como era antes, mas eu acho que o Corinthians já consegue ganhar aí uma cara nova, né? A cara do Piscinato, que é um pouco diferente da do Arthur, não é tão diferente assim.
e se torna aí o grande candidato a buscar o título mais uma vez esse ano. Mais um título. A bem da verdade, assim, a gente tem o Z4, que está com Botafogo, Internacional, Avaí Kinderman e Atlético Mineiro, mas a bem da verdade é que abaixo ali do G4, todos os times concorrem entre ficar ali no meio da tabela e concorrem também com esse Z4, embora a situação do Avaí Kinderman e do Atlético Mineiro esteja bem difícil. A minha pergunta é, Brenda, a gente está próximo, faltam 7 rodadas para essa primeira fase do Brasileirão Feminino. Para todo mundo entender, se você não sabe, eu vou te explicar. São 15 rodadas até as quartas de final e aí as 8 classificadas vão para essas quartas e aí os 4 últimos vão ser rebaixados. Quem deve entrar nesse 8, né? Depois do G4, quem deve figurar para você? Quem você aposta que tem time para brigar? Olha, Marília, é bem complicado porque, como a gente já falou, o campeonato está muito equilibrado, né? A gente pega ali o Botafogo, que está na primeira colocação ali do G4, tem 7 pontos. E aí, para entrar no top 8, que está o Grêmio atualmente, tem 12 pontos. Então, é uma distância muito pequena, né? Entre o Z4 e a zona de classificação. Então, acho que não dá para cravar, porque esses times que estão ali naquele hiato entre o top 8 e a zona de rebaixamento, elas ainda podem se classificar tanto para o G8 quanto para a zona de rebaixamento, né? Tudo vai depender dos resultados. Então, assim, é difícil cravar quem vai conseguir ali ficar no G8, porque está muito volátil, está muito equilibrado esse campeonato, né? Tanto que na última rodada, o Cruzeiro, que a gente pode colocar como uma das grandes equipes favoritas aí, se formos falar de projeto, de estrutura, de investimento, empatou o último jogo. Um jogo que a gente não imaginava que o Cruzeiro fosse empatar. Então, isso mostra como está equilibrado o campeonato. E aí, Amanda, dos jogos da TV Brasil, aliás, é bom anotar aí os jogos desse final de semana que a gente vai transmitir. Vai ter São Paulo e Atlético Mineiro no domingo, às 3 da tarde. E na segunda vai ter América Mineiro e Flamengo, esse na 9 horas da noite, né? Sempre lembrando que antes tem um pré-jogo aqui na telinha da TV Brasil também. E aí eu queria falar especificamente desse jogo de América Mineiro e Flamengo, porque justamente são esses times que estão aí nesse meio, né? Que pode subir para o G4, pode classificar e tudo mais. O curioso caso do Flamengo, vamos dizer assim, né, que tem um time forte, jogadoras excelentes, tem um técnico experiente contra um América Mineiro, né? O América que está ali se consolidando e tudo mais. Que análise que você pode fazer desse jogo e da situação dos dois times também na tabela? Então, Marília, eu acho que são duas equipes que trazem dois pontos diferentes, né? O Flamengo tem a vantagem de ter um grande elenco de estrelas individuais aí que fazem, sem dúvida, a diferença, né? A gente tem a Cristiane, Gláucia, Crivellari, Thaísa, são peças ali que dispensa comentários, né? Eu acho que é um time de grandes nomes, a gente vem falando sobre isso há pelo menos uns 2 anos, que dentro de campo ainda carece muito de entrosamento, eu acho. Eu acho que começou a melhorar já começou a evoluir um pouquinho nessa temporada, mas é um time de muitas peças boas que não consegue muitas vezes se entender ali dentro de campo, acaba se enrolando em alguns jogos e perdendo oportunidades, né? Perdendo pontos preciosos. Já o América não é um time, né? Não é uma equipe que tem grandes peças como o Flamengo, mas é uma equipe que consegue jogar muito bem como grupo, né? É um grupo muito entrosado. Tem, claro, também suas peças ali individuais que desequilibram, né? A Gadu, que está aí brigando também na artilharia, e outras atletas ali, principalmente do meio de campo, que conseguem fazer um jogo criativo muito importante. É uma equipe muito bem postada também, defensivamente. Então, acho que o América, e tanto que acho que surpreendeu muita gente, mas muito mais por e consegue, né, ganhar esses pontos por esse jogo mais coletivo, um jogo mais de grupo, que é o que falta para o Flamengo. Eu acho que vai ser, sem dúvida, se não for o melhor, talvez, aí, duelo dessa semana, vai ser um dos melhores, porque a gente vai realmente ver duas equipes ali que precisam pontuar, né? O
Flamengo precisa pontuar para entrar no G8 e o América quer se consolidar cada vez mais, quer subir ali, né, um pouquinho mais a ladeirinha da tabela. Então vai ser um jogo bem disputado aí para a gente acompanhar e vai ver o que é que vai ser mais forte, né, no final. Se é o grupo ou se vai ser aí as peças individuais. Individual, isso aí. Na tela da TV Brasil você vai ver esse jogaço. Você vai estar nele, Brenda? Não? Acho que sim. Acho que sim. De qualquer forma, a gente vai sim. transmitir. O Brenda sempre... Tô brincando, gente. A Luciana Zogaibe com certeza vai fazer a narração e os comentários vão ser de excelentes comentaristas, como Brenda também. E aí tem outro duelo que eu queria falar com vocês, não só pela posição deles na tabela, mas também pelos assuntos extracampo, que é RB Bragantino e Real Brasília. Esse jogo vai acontecer domingo, 5 horas da tarde. E o assunto principal é que dessa semana saiu a informação no post do perfil Arquibancada Feminino sobre atrasos no salário das atletas do Real Brasília. Segundo o próprio presidente, Luiz Felipe Belmonte, eu conversei com ele por mensagem e ele falou que essas notícias seriam falsas e que não houve atraso em janeiro e fevereiro, teve um atraso parcial em março que foi já feito pela metade e agora vai ser novamente, essa outra metade vai ser paga também. No entanto, a gente conversou com algumas atletas que reafirmaram que esses salários permanecem atrasados. O que é curioso, né, Brenda, porque apesar de atraso, que infelizmente é uma realidade do futebol feminino, essa falta, né, de estrutura, a gente está vendo isso não de atraso necessariamente, mas está vendo essa falta de estrutura no Galo e tudo mais, o Real Brasília não está de mal a pior. O time, de alguma forma, ainda continua fazendo o trabalho razoável. É isso. O Real Brasília, ele tem peças interessantes e como a Amanda estava falando, a questão de grupo, o grupo do Real Brasília é forte, né? Tem as peças que se conhecem, tem uma base ali que já joga junta há algum tempo, tiveram contratações esse ano, contratações pontuais, mas que obviamente chegaram para somar. Então a gente tem ali uma equipe que já se conhece, que tem algumas peças novas para somar na equipe e consegue fazer até então um campeonato regular, né? Ocupa ali a 10ª colocação da tabela. Então a gente vê que é uma equipe que não está sofrendo tanto assim, né? Claro que os duelos estão equilibrados, mas tem conseguido fazer jogos interessantes, conseguindo pontuar, que é o mais importante, né, nesse campeonato. Então, assim, a gente vê que, de alguma maneira, o dentro de campo não está sendo, entre aspas, tá, gente? Não está sendo tão afetado assim pelo extracampo, que a gente sabe que também conta muito quando a gente vê muitas situações adversas. Quando a gente vê uma equipe dentro de campo que não consegue render tanto, a gente pode ter certeza que tem alguma coisa fora de campo que está atrapalhando, que não está ajudando com que o time dentro de campo consiga entregar bons resultados. Mas, nesse caso do Real Brasília, a comissão técnica, acredito que está fazendo um bom trabalho para tentar blindar a cabeça das jogadoras para que façam um bom campeonato, porque a gente sabe, né, é uma vitrine, então quanto mais elas conseguem desempenhar dentro de campo, maior a oportunidade delas irem para outros clubes, para outras ligas, para outros campeonatos. Pois é sempre bom reafirmar que aqui no Copa Delas, o Copa Delas nasceu com essa missão de falar sobre futebol de mulheres no esporte, então a gente sempre vai defender a modalidade, a gente sempre vai incentivar a modalidade, mas sempre vai mostrar a realidade também. Então, se está acontecendo isso, a gente tem que falar da situação. E falar dessa situação extracampo, Amanda, que foi uma questão que vocês do Fute das Minas trouxeram, que é a do Santos. Isso, toda a situação das denúncias de assédio, a permanência, a saída do técnico, novo técnico, isso você acha que afetou o Santos já nesse início de temporada, deixando o Santos, que é tão tradicional, lá na 12ª posição, está fragilizado de alguma forma? Não, completamente fragilizado, né? Eu acho que a história que o Santos tem com o futebol feminino, ela foi totalmente imaculada aí, né, por conta toda essa situação. E aí a gente vê, infelizmente, uma equipe que é muito forte, que perdeu bastante peças ali importantes, né, bastante jogadores importantes, e infelizmente numa situação tão grave, né, Marília? Eu acho que, principalmente, enfim, tem tantas pontas soltas ainda nesse caso, né? É um caso que o Santos se deu por encerrado, depois voltou, queria
reabrir, né? E acabou, de certa forma, admitindo ali que não houve, de fato, uma apuração, né? Pelo menos foi a palavra que o novo presidente deixou ali, né? Que agora que ele ia apurar a fundo, né, a situação. Então, eu acho que toda esse clima, né, acaba afetando dentro de campo, nessas idas e vindas também, né? Mudança, troca técnica, perda de atletas. E eu acho que vai ser difícil recuperar, tá? Infelizmente, a gente sabe, a gente falou aí o quanto essa primeira fase do Campeonato Brasileiro é curta, né? Apesar de 15 rodadas, mas a gente só tem 6 aí mais para frente. E a situação do Santos não está nada fácil, né? E eu acho que o pior ainda, Santos, Internacional, Atlético Mineiro, né? Que tiveram, principalmente Atlético Mineiro e Santos, que tiveram problemas estruturais e problemas mais sérios esse ano. Eu acho que a gente não consegue ver reação dentro de campo ainda, né? Para afirmar, para gabaritar assim, dizer, olha, elas estão para lutar, né? Para conseguir passar por isso. Eu acho que realmente são situações que não dá para voltar, né? O próprio Atlético Mineiro, querendo emendar também, até dentro dessa questão estrutural, o próprio Atlético Mineiro, né? Em uma matéria que saiu ontem no GE, divulgou que o desempenho da equipe feminina não era uma prioridade para essa temporada, né? Então, o que seria prioridade, né? É isso que a gente se pergunta. Então, se o próprio clube não está preocupado, né? Não é a prioridade. Então, acho que, de certa forma, isso acaba ressoando no grupo. E infelizmente, né? Porque as jogadoras, elas lutam muito para conseguir estar dentro de campo. A gente sabe a história do futebol feminino no Brasil, o quanto elas lutaram para estar aí dentro. E, com certeza, não seria para estar passando, né? Por essas dificuldades e também por, enfim, essa sequência de derrotas e de risco de decesso, né? Infelizmente. É isso aí, a gente está aqui para mostrar as vitórias, mas também para buscar mais passos pelo futebol feminino. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria palpites. Dos jogos que a gente vai transmitir aqui, especialmente na TV Brasil. Mais uma vez, lembrando que o jogo entre Internacional e Ferroviária, adiado por conta das chuvas lá no Rio Grande do Sul. Nossa solidariedade aos gaúchos, a todos os afetados por essas chuvas também, mais do que certo adiar jogo assim, nessa situação. Mas eu queria, então, começar com Brendinha, para esse jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, que esse sim, com certeza, você vai estar, e também América Mineiro e Fla. Qual o placar, senhora? Cara, esse negócio de dar placar para mim é muito complicado, por isso que eu não aposto em nada, porque eu nunca acerto nada, nunca acerto. Mas aqui eu chuto aí, né, para uma vitória do São Paulo contra o Galo. E no segundo confronto que a gente vai transmitir também, eu aposto numa vitória do América Mineiro sobre o Flamengo. Legal, bacana. Olha, nada contra São Paulo não, viu, Amanda? Já que você está aí, eu sei que você não é de São Paulo, mas de estar representando São Paulo de alguma forma. Mas eu queria muito ver nesse G8 outros times, ou nesse G4, outros times que não de São Paulo. Apesar da Federação Paulista fazer um trabalho muito legal, e é por isso que os times de São Paulo estão tão bem, mas eu queria ver times do Rio Grande do Sul, times do Nordeste que talvez na próxima temporada que subam aí. Mas, enfim, eu queria ver outros times também. Mas seu palpite, então, para esse jogo, São Paulo e Atlético Mineiro e América Mineiro e Flamengo? Só queria dizer que eu queria ver também, viu? Eu queria ver o Brasil aí, né, no G8, não só São Paulo. Mas é isso, né? Tem todo investimento, você falou. Olha, eu vou cravar aqui que o São Paulo vence o Atlético Mineiro. Eu acho que não tem como. Eu acho que o São Paulo vem vindo numa sequência muito boa, né? E uma guinada aí, né? Então, acho que é muito difícil para o Atlético Mineiro vencer o São Paulo, né? E do Flamengo e do América Mineiro, eu vou subir na mureta e vou apostar no empate. Eu acho, da mesma forma que o Flamengo tem a capacidade de fazer, que eu acho que vai conseguir fazer gol no América Mineiro, mesmo com uma boa defesa, né? Eu acho que vai levar também, tá? O Flamengo sofre gols também. Então, vou apostar no 2-2 aí. Legal. Meninas, muito obrigada pela presença, sempre muito bem-vindas aqui no Copa Delas. Valeu demais todo mundo que acompanhou a gente também. Semana que vem tem mais Copa Delas e lembrando que eu falei de seleção brasileira, a TV Brasil vai transmitir esses amistosos contra a Jamaica antes nessa despedida para a Olimpíada. Fique ligadinho nas nossas redes sociais para saber toda a agenda do Brasileirão Feminino, da Seleção Feminina, da Série B, do Brasileirão Masculino também. É isso, a TV Brasil, a tela da gente também é a tela do nosso futebol. Valeu demais e até a próxima.